Para se despertar, é preciso ter-se dormido profundamente. E o ser humano comum não dorme profundamente. Não dorme esse sono sem sonhos. Dorme ainda entre sonhos e pesadelos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos de volta para mais um vídeo aqui na Escola da Consciência. Hoje vou-te trazer um tema que é a jornada do herói, a jornada da heroína. E no vídeo de hoje nós vamos tentar esclarecer alguns pontos importantes para quem pretende iniciar essa jornada ou ter mais conhecimento sobre ela. Onde é que nós podemos ver esta jornada, como podemos interpretar, quais as possíveis fases que ela tem e como podemos vivenciá-la. Vamos contextualizar um bocadinho a ideia do mito. Os mitos são antigos, tão antigos como a própria humanidade. Eles existem por todo o globo, por todo o espaço geográfico deste planeta e existem em todas as culturas. Existem mitos mais antigos que outros e existem estas histórias que não são para entretenimento, nem são para adormecer criancinhas. O mito, ele é uma história que poderia ter sido real, mas também tem muitos aspectos do fantástico. Aspectos que nós sabemos, que nós compreendemos, que não podem ter ocorrido, que não fazem um sentido literal e que, portanto, eles não podem ser aplicados a uma visão do mundo realística. Então o mito insere-se de um ponto de vista simbólico. E a partir do momento que nós entendemos que o mito é uma história que não é para entretenimento e que tem um sentido altamente simbólico, nós conseguimos compreender que o motivo pelo qual ele existe é explicativo. Joseph Campbell, o maior mitologista, compreendeu que entre todos os mitos que existem no mundo desde sempre, existe uma linha que é comum a todos. É uma linha que é contada e que está inscrita em qualquer mito. Portanto, ele retirou esta ideia que está contada em todos os mitos, por mais distintos que eles sejam, têm um fundo similar, que é quase como se fosse o essencial do mito. É chamado um monomito, que é a jornada do herói. Há sempre um indivíduo, uma indivídua, que por algum motivo acontece um percalço, acontece uma situação e então entra numa aventura. E nessa aventura acontecem muitos percalços, e há muitos desafios, há muitas situações que vão desafiar, vão propor novas competências, o desenvolvimento de novas competências a esse herói, que não é ainda herói. E nós, ao longo desta aventura, podemos ver, contado pelo mito, que o herói tem muitos obstáculos externos, mas também tem muitos obstáculos internos. Precisa de tomar escolhas, precisa de enveredar por caminhos difíceis e existem forças externas, personagens que são a bruxa, são o inimigo, são outros seres que entram dentro da história, entram dentro da aventura e vão então enriquecer o enredo. O que percebemos é que, para além de toda esta dificuldade, o herói que vence é aquele herói que, depois de tudo, apesar de toda a dificuldade, mantém uma certa resiliência interior e então consegue chegar vitorioso, porque tem a humildade, porque tem a coragem, porque tem a persistência e uma série de outras virtudes que são necessárias neste herói. Portanto, há vários tipos de heróis, mas o essencial do herói é isto. É uma grande viagem, é um grande itinerário,
onde no final ele sai vitorioso, depois de todo o desafio. Então, a partir dos estudos profundos de Joseph Campbell, este grande mitologista que foi contemporâneo de Carl Jung e que bebeu muito, que usou muita informação nos estudos de Jung, mas também na psicologia de Freud, nós podemos entender que o mito é um mapa que nos diz para onde ir e o que seguir. É como se houvesse um grande algoritmo. A ideia dos arquétipos, que é dada por Carl Jung, encontra o mito de forma incrível. Ou seja, se eu represento um arquétipo, eu tenho de entender que dentro dos mitos esse arquétipo existe. E ele vai atrair e vai lidar com determinadas situações de uma determinada maneira. Então é provável que eu, tendo maioritariamente este arquétipo, claro que eu tenho outros, mas maioritariamente um arquétipo, eu vá encontrar situações semelhantes. E os mitos repetem-se. Os mitos estão sempre a acontecer. Então eles não existem, mas eles existem como padrão, como programação, como narrativa arquetípica sempre existente e viva em nós e nas nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre o chamado. O herói é herói no fim. No início ele é apenas um ser, é apenas mais um ser, o herói, a heroína. Ele não foi desafiado, ele não mostrou do que era capaz, ele não se desesperou, ele não lutou, ele não fez nada. Portanto, ele ainda não tem mérito algum e ele não é um herói. Então, ninguém nasce herói. Nós tornamos-nos heróis e heroínas. Então, este processo de se tornar o herói, de se tornar a heroína, é um processo de descoberta. Mas também é um processo com muito sofrimento. É um processo de muito enfrentamento exterior e interior. Então vamos começar pelo chamado. Esta jornada do herói, esta grande aventura, ela começa com um chamado. E o que é o chamado? O chamado não é, eu gosto dessas coisas. Não. O verdadeiro chamado é uma crise. Qualquer coisa que corra mal na tua vida é um chamado. Então lamento informar-te, mas estás a ser chamado, estás a ser chamada para ser o herói, ser a heroína. Pensa neste momento difícil em que tudo correu mal. É mais uma aventura. É mais uma etapa desse grande percurso, desse grande itinerário. Como começa este chamado? A sensação pode ser a de que sofreste uma emboscada. De repente, a empresa faliu. De repente, sofreste um acidente em que te impede de uma série de coisas. Te muda uma série de coisas. De repente, sem contar, acontece determinado evento que despoleta uma série de consequências. De repente, a mulher, o homem, trai e coloca-te numa situação muito difícil. O tapete da vida é puxado. Tu não estavas a contar. E de repente tu precisas dar resposta. Mas tu ainda não tens, as competências necessárias para uma resposta bem estruturada. Então tu vais tentar dar resposta. Mas parece que a vida não aceita essa resposta. E nada funciona. E tu vês-te enredado numa situação difícil, como se fosse um náufrago no meio de destroços em que tu tentas salvar-te. Tu tentas buscar um sentido para aquilo, tu tentas retomar a vida anterior. Tu tentas que nada se tivesse passado, mas a verdade é que aconteceu. Um psicólogo, uma psicóloga diria assim: é necessário a aceitação. É necessário aceitarmos o evento. É necessário, primeiro, parar de negar.
Isto aconteceu. Não dá para voltar atrás. Não dá para voltar atrás. Só o facto de entender que não dá para resgatar o que tu tinhas antes, não dá para puxar a fita atrás, já é um bom começo. É aceitar a realidade, é ter o princípio de realidade e lidar com isto. Mas lidar com isto não é apenas lidar de forma externa. Não é apenas tratar das situações e das burocracias em si. É preciso utilizar esta crise para mudar-se, para se adaptar, para descobrir novas facetas em si, para que depois possas dar resposta de uma forma muito mais eficaz. A vida sabe o que precisa de ser desenvolvido em ti. Tu não sabes. Tu conscientemente não sabes. Mas a vida inscrita em ti, no teu profundo inconsciente, sabe. E, portanto, é isto que está em ação. É o teu profundo inconsciente a maquinar toda a tua vida. Como dizia Carl Jung, quando não conhecemos o nosso inconsciente, quando não temos noção dele, quando ainda não temos esse grau de autoconhecimento, ele vem como destino. Ele aparece na vida como destino e, de repente, nós estamos em situações complexas, com situações difíceis, precisamos de dar resposta e precisamos de permitir que elas nos transformem, que elas nos mudem. Esse aceitar que a situação nos mude, que a situação nos transforme, não significa que permitamos que ela nos destrua. Significa que não oferecemos resistência para manter em nós aquilo que está caduco, aquilo que está obsoleto, aquilo que está a pedir para crescer. Isto envolve dedicação, envolve esforço, envolve muita atenção. Claro que não é para qualquer um. É para quem está à disposição. Vou esclarecer porque que eu disse que não era para qualquer um. A maior parte das pessoas não aceita o chamado. Recusa-se a admitir que precisa de crescer. Recusa-se a mudar, recusa-se a transformar-se. Normalmente a recusa deste chamado dá-se através de uma rejeição da perda. Nope, 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 nope. Eu perdi, a empresa faliu, perdi o meu dinheiro, tive um acidente e agora já não consigo ser futebolista, tive um problema imenso de saúde e agora já não consigo ser modelo, o meu sonho de ser isto foi por água abaixo e a pessoa não aceita. No, no, no. O que é que ela vai fazer? Ela vai reunir toda a sua energia, toda a sua força, num esforço tirânico. Para quê? Para reconstruir a sua vida. Exatamente igual. Então, em vez de aceitar a oportunidade para mudar, vai tentar resgatar tudo novamente. Vai lutar, lutar e lutar. Atenção, não estou a falar das situações em que a pessoa luta porque precisa de ter uma certa afirmação e de não se permitir ser vencido pelas vicissitudes. Aqui é diferente. Aqui é quando existem vicissitudes que de facto não se conseguem reaver. Então, a pessoa, em vez de encontrar um propósito, um sentido, um outro trilho, vai perder o seu tempo, vai perder a sua energia e não vai aceitar seguir em frente. É como a água num determinado fluxo, quando é vedada a passagem, ela segue para o outro lado, porque ela sabe que a ideia é ir para o mar, independentemente por que carreiro for.
Porque o importante para a água é ela chegar ao mar. Agora, se vai por aqui, se vai por ali, não lhe importa, não lhe interessa. Porque ela sabe que o que está em jogo é chegar ao mar. E da mesma forma comigo, da mesma forma contigo e com todo o ser humano, o que importa é desenvolver-se. Agora, a maior parte destas pessoas que recusam o chamado não encontram uma outra via, porque não querem uma outra via. Elas querem aquele caminho. E a vida sabe mais do que nós todos. A vida sabe que os caminhos são apenas caminhos e que fechando um, o importante é continuar a caminhar. Então, quem recusa o chamado torna-se uma vítima do destino. E vou-vos ler uma parte do texto que eu escrevi para o nosso blog. Quem quiser ir ler está em www.escoladaconsciência.org e diz o seguinte: recusar a convocação converte a aventura na contraparte negativa. Ou seja, a aventura, ela já é desafiante, suficiente. Ela foi feita para desafiar, para termos mérito e sermos coroados no fim. Mas recusá-la torna tudo pior. Então esta ideia de que a aventura é transformada numa contraparte negativa é como se houvesse o reverso da aventura. Então o reverso de uma aventura que já é difícil será talvez um mar de sombra. Aqui, aprisionado pelas suas paixões, este sujeito, este homem, esta mulher que recusaram o chamado para a aventura, para o mergulho interno, para mudar, transforma-se numa vítima do destino. E não num sujeito que escolhe enveredar por si mesmo nesta aventura. Cada herói tem o seu mito e, portanto, vai ter uma história muito particular para apresentar. Então a vida, quando se transforma na contraparte negativa, é de facto porque houve uma não aceitação e houve uma recusa a este chamado. Então a vida torna-se hostil. Como é que nós percebemos que a vida se torna hostil? Também aqui, no artigo que escrevi para o blog, também coloco essa situação. O sujeito vai tentar domar a vida através de um esforço tirânico. Mas tudo o que construir se desintegrará. Esta luta é uma recusa e um esforço para evitar o mergulho. Portanto, não adianta quantas vezes vai tentar domar a vida e vai tentar dizer à vida: sou eu que mando, sou eu segundo a minha vontade, aliás, de vontade não diria, mas o meu desejo. Eu vou impor à vida o meu desejo. E todos que estão aqui a ver este vídeo, se tiverem um bocadinho de consciência, sabem, a vida é quem mais ordena. Não exatamente eu nem tu. Era bom ou não que as coisas fossem como nós desejamos. Hoje em dia eu digo que não era bom, porque nós não sabemos desejar, nós não sabemos o que devemos desejar para nós. Nós precisaríamos de muito mais conhecimento para dizer: eu preciso disto. Nós não sabemos o que precisamos, mas a vida sabe. A vida em nós, a vida que é nós mesmos, inscrita numa parte de nós completamente inconsciente e inconhecida de nós mesmos, dita a nossa vida. Portanto, em última instância, somos nós, mas não nós enquanto aquilo que nós percebemos de nós. Então, convido-vos a ler mais detalhadamente o artigo sobre a jornada do herói, porque de facto é algo que importa, é algo que vai adicionar valor à vossa vida. E deixem aqui nos comentários o que é que tu entendeste, qual foi a parte que mais te tocou, o que é que tu aprendeste disto e se de facto já trilhas ou já aceitaste ou já recusaste o chamado da vida para iniciar esta grande jornada. Eu fico por aqui e despeço-me com um grande beijo para ti, mais uma vez, e vamos continuar. Na próxima semana teremos a continuação da jornada do herói. Até breve.